Olá, meu nome é Rafael. Eu vou fazer nessa videoaula uma introdução sobre a linguagem C, que a gente vai usar na disciplina Linguagens e Técnicas de Programação. E aí é importante a gente conhecer um pouquinho do histórico da linguagem, como que ela surgiu, e vocês vão descobrir depois, ou alguns até já sabem, né, que a linguagem C ela é bem antiga, mas a gente vai entender um pouquinho por que nós vamos aprender essa linguagem e qual a relevância dela para o mercado. Bom, a linguagem C, então, ela foi criada, né, por Dennis Ritchie. O Dennis Ritchie, que faleceu agora em outubro de 2011, né? Ele teve uma contribuição muito grande para o mercado de TI. Ele não tinha tanta notoriedade na imprensa, né, na mídia visual e impressa, mas ele foi muito importante, tanto quanto Steve Jobs ou tanto quanto ainda é o Bill Gates, né? Então, ele criou a linguagem C, e a linguagem C ela foi criada a partir da linguagem BCPL, né? A BCPL, a partir dela foi criada a linguagem B, e a evolução natural dela foi a linguagem C. Olha, o que a gente tem que ter em mente, e não pode ser confundido, é a linguagem C com a linguagem C++. A linguagem C é uma linguagem de programação que não é orientada a objetos. A linguagem C++, ela é totalmente orientada a objetos. Então, nunca a gente pode dizer que está programando em C ou em C++, né? Ou seja, como se fosse sinônimo. Não é. Linguagem C é uma linguagem C++ é uma outra linguagem diferente. Bom, eu coloquei aqui para exemplificar a relevância e a importância da linguagem, coloquei esse gráfico. Isso aqui é uma pesquisa que é feita, então vocês vão poder ver aqui, na primeira coluna, da esquerda, a posição da linguagem, né? Na verdade, esse gráfico, ele demonstra, essa tabela demonstra qual é o percentual de uso da linguagem. Então, olha lá, quem tem em primeiro lugar? Ó, em janeiro de 2012, em primeiro lugar é a linguagem Java. Em janeiro de 2011, estava também a linguagem Java. Isso aqui é mais para a gente observar como que o mercado está se comportando, né? Olha quem está em segundo, ó, linguagem C. E aí, de repente, você pode me perguntar o seguinte, falar, olha, linguagem C é uma linguagem antiga, não é orientada a objetos, não é visual, né? Não segue os conceitos de desenvolvimento RAD, que é o desenvolvimento de aplicações de forma mais rápida. E aí tem várias linguagens mais modernas, né? Como Java, como C Sharp, até mesmo Delphi, Visual Basic. E aí a pergunta que surge é, por que a linguagem C ainda é tão usada? Bom, algumas características da linguagem eu vou apresentar depois, na próxima slide aqui, e acaba que vai justificar isso um pouco. Mas o que a gente tem que entender é que se eu vou fazer, por exemplo, um driver para uma placa-mãe, ou para uma placa de vídeo, uma placa de rede, eu não posso fazer isso, por exemplo, em C Sharp, em Delphi. Na realidade até posso, né? Mas não vai funcionar, porque a linguagem não tem esse foco. Se eu vou fazer, por exemplo, o computador de bordo de um carro, né? Se eu vou fazer o controle, o software embarcado de um micro-ondas. Então, são softwares que são muito pequenos. E esses softwares bem pequenos, eles têm que ser feitos em linguagens que são mais próximas da linguagem de máquina. É lógico que em muitas situações a gente usa até mesmo assembly, mas a linguagem C, em várias situações, ela pode e é usada. Então, por isso, olha, que ainda existe quase 17% do mercado que usa a linguagem C. É muita coisa, né? E percebam que nessa coluna delta aqui, ó, nós temos um indicativo se a linguagem está crescendo ou está diminuindo. Percebam que teve um acréscimo ainda de 1,15% com relação a janeiro de 2011. Ou seja, é uma linguagem atual, não é uma linguagem para desenvolvimento, por exemplo, de uma página web, não é uma linguagem para desenvolver uma aplicação comercial, porque
ela demandaria muito mais tempo para poder fazer isso, né? Não no caso da web, que nem é possível, ou se for possível através de aplicativos, de add-ons, para a gente poder usar a linguagem C, mas não se usa fazer nada em linguagem C hoje para a web, né? Nem existe essa possibilidade. Mas para desenvolvimento de aplicativos comerciais, editores de texto e tudo mais, eu posso fazer em linguagem C e posso fazer em outras linguagens. Eu faço em linguagem C quando eu preciso de rapidez na execução, quando eu preciso de um software bem leve, um software que funcione de forma rápida, mas ele me cobra por isso. Me cobra como? Eu gasto muito mais tempo desenvolvendo um software feito usando a linguagem C, tá? Então, regra geral, vou fazer uma aplicação comercial, vou fazer uma aplicação que precise de uma interface gráfica interessante, eu não vou usar a linguagem C. Vou usar Java, vou usar C Sharp, vou usar VB. Fala, tá, mas não é possível usar o C? É possível, o software fica muito bom, mas ele vai te demandar mais horas de trabalho. Esse é o único inconveniente. Olha só, algumas características da linguagem C que fazem com que ela seja interessante. Ó. C é uma linguagem portável. O que isso quer dizer? Peguei, por exemplo, um compilador de linguagem C e fiz um software usando Windows. Tá? Então, entrei lá, a gente vai usar, por exemplo, o Dev C++, que é um software para desenvolver em linguagem C, e aí criei uma aplicação em Windows, e aí ela é portável, ou seja, eu posso pegar essa mesma aplicação, esse mesmo código-fonte que eu escrevi no Windows, e lógico que não é 100% portável, mas com poucas mudanças no código, eu fazer com que esse mesmo software meu rode em Linux, por exemplo, em Unix, ou em vários outros sistemas operacionais. Tá? Então, quando um código-fonte pode ser migrado de um sistema operacional para outro, a gente fala que essa linguagem ela é portável. No caso, o C é uma delas, né? Ela é uma linguagem portável, ou seja, eu posso pegar o meu código-fonte, com algumas poucas adaptações, fazer com que ele funcione num sistema operacional diferente do que ele foi originalmente desenvolvido. Bom, o código, outra característica interessante, né, é que o código gerado para um programa em C é mais resumido. Né? Isso é um pouco relativo? Porque eu posso ter linguagens que criam código ainda mais resumido que a linguagem C. Mas, via de regra, ele cria código otimizado, né, ou seja, com poucas linhas de código, eu consigo fazer tarefas que em outras linguagens eu gastaria mais linhas de código. Olha, em softwares mais simples, isso não é tão notado, tá? Mas em algumas operações, por exemplo, eu posso fazer comandos if numa linha só, eu posso fazer algumas tarefas que em outras linguagens não seria possível. Uma característica interessante também é que o C tem somente 32 palavras-chave. O que isso quer dizer? Ou seja, eu tenho 32 palavras que eu não posso usar como variável, não posso usar como nome de função, como nome de procedimento. Então, o fato de ter poucas palavras me ajuda na hora de desenvolver o código. Por quê? Eu não preciso de ficar guardando muitas palavras que eu não posso usar. Outra coisa é que o C é uma linguagem estruturada, né? Muito lá atrás existiam linguagens que não eram estruturadas, ou seja, não poderia criar estruturas dentro dela, procedimentos e tudo mais. A linguagem C me permite isso. Uma coisa que ela não permite fazer é criar uma função dentro de uma função. Ou seja, se eu criar uma função, eu não posso ter dentro dela mais uma subfunção. Tá? Eu tenho que criar isso separado. Isso não é muito usado, mas em algumas situações pode ser necessário e a gente tem que contornar isso. O que mais que ela permite? Ó? Que eu faça laços de repetição, usando for, usando while, usando outros comandos aí que me permitem criar repetições. Ela admite que você indente os comandos, ou seja, me permite que eu organize os comandos. Né? Eu tenho, por exemplo, um bloco de comando e dentro dele eu tenho vários outros subcomandos, vamos colocar assim.
ele me permite organizar esse código, ou seja, que eu coloque espaços em branco para que o código fique mais organizado. Tem linguagens que não permitem isso. Ele admite blocos de comando, né? Eu posso criar blocos separados de comando usando abre-chaves e fecha-chaves. Depois a gente vai ver como que isso funciona. E uma característica que é interessante é que linguagem C ela tem versões compiladas e interpretadas. O que é isso? Se a linguagem é compilada, eu desenvolvo o código, compilo e depois só executo. Eu pego o meu programa e vou testar o programa pronto. E a versão interpretada é aquela que ele vai executando com o código aberto. Isso é ótimo porque ele me permite em algum momento que eu pare a execução do programa e veja qual é o status das variáveis e tudo mais. Tá? Então essa é uma característica bem interessante. Uma coisa que é muito importante, que a gente tem que prestar atenção demais nisso, é que o C, a linguagem C, é case sensitive, ou seja, ela diferencia maiúsculos de minúsculos. Né? Letras maiúsculas de letras minúsculas. Então, isso em variáveis, em nome de procedimento, nome de função, eu tenho que tomar cuidado. Né? Se eu pegar, por exemplo, a palavra valor e escrever tudo minúsculo, é diferente de valor com a letra V maiúsculo, que é diferente de valor escrito todo em maiúsculo. Então, eu tenho que prestar muita atenção para não gerar erro durante a execução aí. E olha, a gente tinha falado das palavras-chave lá atrás, né, que são 32, então eu tenho aqui a lista de palavras-chave, que são palavras que eu não posso usar como nome de variável, nome de função, nome de rotina, ou seja, eu não posso usar isso em nenhuma declaração minha. Né? Então, eu tenho lá, falo, tá, e double, e int, eu não vou usar isso para declarar variáveis? Vai, isso são os tipos de dados. Mas eu não posso criar, por exemplo, uma variável com o nome alto, por exemplo. Né? Eu não posso criar uma variável com o nome do. Então eu tenho que prestar atenção e à medida que a gente vai criar programas aí, a gente tem que meio que decorar isso aqui mesmo. Né? Tem que ter... É lógico que se você usar uma palavra reservada, ele, na maioria dos casos, vai gerar um erro, mas existem situações que ele entende que a palavra que você está declarando ali não é o nome de uma variável, e sim um comando. E ele executa o comando normalmente, pode gerar erros durante a execução. Tá? Bom, com isso a gente finaliza essa pequena introdução sobre a linguagem C. É bom que vocês revisem isso daqui e deem uma olhada no material a respeito desse assunto.